talvez isso interesse a alguém, até por uma forma de motivação, sei lá, para não desistir. Meu nome é Leila, eu moro na Alemanha, vai fazer 17 anos e fiz 44 anos agora. Eu tenho um filho de 23. O meu filho, quando eu tinha 19, de 19 para 20 eu tive meu filho. E pronto, de lá pra cá, trabalho pra manter o meu filho, pra botar ele no caminho certo. E dos tempos pra cá eu pensei talvez fosse preencher o vazio que com certeza meu filho vai deixar, inclusive daqui a alguns dias, porque ele tá arrumando um apartamento pra mudar. Eu queria muito engravidar. Então, fui procurar informação já depois dos 40, né? De como eu ia poder fazer. E a primeira coisa que eu li no YouTube é que se você toma anticoncepcional, você tem que parar, né? Urgente. Então, em 2019 eu parei de tomar um anticoncepcional e pensei que ia ser fácil, né? E simplesmente parar e engravidar. Fui ler mais sobre o assunto e disse que não é bem assim. De você parar simplesmente o anticoncepcional e engravidar. Enfim, em 2020 eu fiz todo um hemograma completo e descobri que eu tinha problema de tireoide, né? Que é quando você tem o hormônio desregulado, né? Que é essa glândulazinha que tem aqui no pescoço. Passei a tomar o hormônio para tireoide, né? Para balancear o hipotireoidismo, isso mesmo, esse negócio aí. E passei a ver várias informações, mas não fui na ginecologista, não fui no médico para questionar. Procurei várias informações, principalmente no YouTube, de todos os tipos de blogueira, de youtuber, de sites a respeito de reprodução, a respeito de gravidez. Tem o site de tentantes, tem médicos, e tem etc, etc. N informações a respeito, né? Então, continuando. Então, de todas as informações que eu procurei na internet, no YouTube, eu foquei muito em termos de medicina natural, simpatias, o que a mulher pode fazer para engravidar e tudo mais. Mas nunca tive a ideia de ir na ginecologista para ver se estava tudo bem. E tempo de pandemia, né? 2020 começou a pandemia, foi toda aquela euforia desse vírus, né? E mesmo assim eu tava focada no que eu queria. E nas mensagens que eu acompanhava assim que passava, era a respeito do ciclo, era a respeito do que a mulher podia fazer para engravidar com mais rapidez, enfim. Eu passei a fazer fazer algumas coisas, não dietas, mas tomar alguns medicamentos que eu achava que podia ser conveniente, né? Pelo fato das mensagens serem bastante importantes a respeito. E eu tomei em 2020, eu tomei muito chá de inhame. Eu comprava o inhame, fazia o chá do inhame, eu tomei bastante. Comi muito abacaxi, meu Deus, como eu comi abacaxi. A uva, nossa, comi muita uva. Fisales, bastante fisales, eu comi muita fisale também. Assim, da metade de 2020, né, para 2021, eu me entupi mesmo de vitaminas, né? E em 2021 eu comecei a tomar a vitamina D, fazia parte do meu dia a dia a vitamina D, todos os dias eu tomava, porque aí na Alemanha também não é muito sol, né? Aqui como diz, é outro clima. E eu passei a tomar a vitamina D
E na metade de 2021, antes da metade, lá pra maio, abril, maio de 2021, eu comecei a tomar o ácido fólico. Normal, o ácido fólico, comecei a tomar. E continuei tentando, mas nada de resultado positivo, né? E quando foi no mês de julho, né? Quando foi no mês de julho, a minha menstruação, mês de junho, na verdade, a minha menstruação começou a desregular. Eu passei a ter algumas alterações, né? E aí começou a desregular. Às vezes vinha 2 vezes no mês, às vezes vinha 10, 15 dias. E no mês de julho veio mais de 15 dias eu menstruei, né? Enfim, por ter vindo por mais de 15 dias no mês de julho de 2021, eu resolvi marcar uma consulta com a minha médica, né? E quando eu cheguei lá, eu expliquei a situação para ela, falei que a minha menstruação estava um pouco desregulada, e que eu tinha sangrado por mais de 15 dias. Isso foi no final de julho, quando eu fui. Eu menstruei na primeira quinzena praticamente de julho inteiro, e no final de julho, lá pro dia 20 de julho de 2021, eu fui. E ela fez toda a consulta, fez o check-up geral, fez aquela transvaginal e tudo. E ela falou que o sangramento foi causa de... foi feito o meu útero expulsou alguns cistos. Foi feito tipo uma limpada. Meu útero deu tipo uma limpada, né? Disse que meu útero estava todo limpinho. E eu questionei com ela, perguntei se não podia ter sido talvez uma gravidez que não deu certo. E ela deu até uma risadinha assim, balançou o ombro e falou: na idade da senhora, uma gravidez é muito, como diz, é muito raro. Para a senhora engravidar nessa idade, eu com 43, né? Para a senhora engravidar nessa idade, a senhora vai ter que fazer um tratamento para engravidar. Não se engravida mais nessa idade, não se engravida nessa idade naturalmente, né? Aí quando ela falou aquilo, eu desanimei e pensei, então é o começo da menopausa mesmo. Essa doutora até que conversa pra cima de mim, que é limpeza de útero e tal. Que eu achei também que era que fosse a menopausa, né? Enfim, saí da médica desanimada, desisti, né, da gravidez. Esqueci completamente, deixei rolar. Isso em julho, né? Mês de agosto, a minha menstruação veio. Dia 19 de agosto de 2021, veio normal. Aí quando foi dia 29 de agosto, minha menstruação é 4, 5 dias. Quando foi dia 29 de agosto, eu menstruei de novo. Azul de agosto para setembro, 4 dias. E eu pensei, pronto, é a minha menopausa mesmo que tá vindo, posso esquecer, já era, né? E porque eu tava tendo uns calor, umas queimação, umas quinturas no meu rosto. E pronto, quando foi no mês de setembro, né? Eu não sabia se eu podia esperar a menstruação no dia 19, em volta do dia 18, 19, ou no final do mês, no dia 29, né? E aí virou uma confusão, né? Isso aí. Virou uma confusão porque a princípio eu achei que o sangramento do final de agosto, eu pensei que o sangramento era só um escape, ou sei lá, porque não foi muito sangue. E do dia 19 de agosto foi mais intenso. Então, a princípio eu esperei pro dia 16 de setembro, né, a menstruação. Na primeira quinzena de setembro tive, né, as brincadeirinhas de prancha que acontece, mas nem me liguei. E quando foi dia 16 de setembro, que era normalmente o que eu achei que a menstruação ia descer, à noitinha eu fui me limpar e tinha o rosinho, né? O sangue rosa no papel. Eu falei, danada, apareceu. Então é agora, né? Coloquei absorvente e tudo. No dia seguinte, nada. Não apareceu nada. Aí eu pensei, olha, essa menopausa tá me deixando doida, né? E pronto, aí eu fiquei esperando e sentindo um
uns desconforto, uma sensação, parece que você tá entupido, parece um negócio assim, ou desce ou não desce, vai descer hoje, vai descer amanhã. Uma sensação bem desconfortável e o tempo foi passando e nada da menstruação descer. No dia 28 de setembro, eu fui visitar uma amiga minha no hospital, tá fazendo quimioterapia, que ela tá com câncer. E quando tinha um tempo que eu não tinha visto ela, quando eu entrei na sala lá, ela falou: menina, tu tá grávida? Eu falei: não, filha, não é gravidez não, isso é inchaço mesmo. Eu acho que eu tô entrando na menopausa. Eu acho que eu tô entrando na menopausa, não é gravidez não. Ela falou: sei não, hein? E tá parecendo, você tá com o quadril muito largo. E aí que ele ficou na cabeça, né? Conversamos lá, saí de lá, corri direto na farmácia, comprei 3 testes. Cheguei, já corri, fui no banheiro. Isso dia 28 de setembro, né? Corri, fui no banheiro, fiz o primeiro teste e mexendo no celular, deixei o teste lá no banheiro e esqueci, né? Deixei e saí. Fui fazer algumas coisas, acho que depois de 30, 40 minutos, sei lá, nem sei quanto tempo ficou lá direito, que eu lembrei que eu tinha feito um teste. Cheguei lá, que eu olhei, o teste tava duas listonas bem marcada mesmo. O teste o controle e o teste de positivo. Só que como eu fiz tantas vezes isso e tantas vezes deu negativo, quando eu vi aquele positivo, eu pensei que fosse o teste estragado. Eu falei: eu deixei muito tempo aqui, não passei o tempo suficiente e tá estragado, né? Até deu uma risadinha. O teste deve ter estragado, né? Vou fazer outro. Vou fazer o outro teste. Vou fazer o outro teste, até porque né, era 6 horas da tarde, 6, 7 horas já. E normalmente esses testes tem que fazer na primeira urina, que é o aconselhável e tal. Como eu tinha comprado 3, eu falei: eu vou fazer o outro porque esse tá estragado. Mas antes eu vou fazer uma brincadeira com a minha mãe. Liguei lá pro Brasil, pra minha mãe, pra minhas irmãs, né? Mostrei o teste e tal. E elas riram, fizeram chacota da minha cara, riram, dizendo que era o teste estragado e tal, que uma velha, como que é só velhinha, né? Me chamando de velhinha. Já sabe como é nordestino, né? Se a gente fosse magoar com essas coisas, meu Deus do céu. E aí eu falei: ó, tá vendo? É a mesma coisa que eu tô falando, que essa porcaria tá estragada. Então, terminei de conversar com elas e peguei o outro segundo teste, fui lá e fiz, né? E gravei, né? Gravei a, a hora que eu fiz o teste e tal. E, nossa, questão de segundo, começou a aparecer a segunda lista de positivo. Aquilo ali me deixou sem ar, mas sem acreditar. Porque eu tava fazendo aquilo mesmo, era só para tirar como eu falo, só para tirar a dúvida mesmo. Eu não acreditei que isso tivesse acontecendo. Então eu não reagi com emoção verdadeira. Então eu reagi meio estranho. Falei: não, pode ser que esse aqui também esteja errado. E aí eu comprei 2 testes normal e o terceiro é aquele mais caro, né? Que é o Clear Blue. E deixei pra fazer o Clear Blue no dia seguinte, na primeira urina da manhã. Eu falei: não, eu vou deixar pra fazer esse terceiro amanhã, né? Caso dê positivo. E aí eu vou dar a minha ginecologista e lá eu peço pra fazer um exame mais detalhado. Então, quando foi dia 29 de manhã, eu fiz o teste, né, com Clear Blue. Questão de segundo, deu a segunda lista, né, positivo. Meu coração acelerou, ainda tava tentando querer acreditar. Liguei pra minha médica e ninguém atendia, e eu ligava e ninguém atendia. Eu falei: quer saber, eu vou lá. Cheguei lá e falei pra elas que eu queria um exame de imediato. Inclusive tive que pagar até privado, que é a Caixa. Aliás, o plano de saúde aqui não paga. E aí taquei uma bagatela pra fazer uma transvaginal, fiz tudo na hora. Aí deu pra ver já a sementinha já se desenvolvendo. Ela disse que ainda estava muito cedo. E aí marcou para o dia 18, isso foi dia 29 de setembro, ela marcou para o dia 18 de outubro, que daria mais tempo, mas que estava no começo de gestação. Ela falou que era para eu ir com cautela por causa da minha idade e por eu não ter planejado, para eu ir com cautela, para ver se progredia, né? Pronto, então, resumindo, o que eu quero dizer, como diz a música, tudo pode ser, só basta acreditar. Porque eu acreditei,
até um certo ponto. A médica me desanimou quando eu fui lá fazer os exames por causa dos episódios de sangramento. E eu esqueci completamente da situação, em fração de meses, 2 meses, que aconteceu entre um período e outro. E pã, ali estava eu grávida. Fiz 44 anos em janeiro, ou seja, engravidei no final de 43 anos, né? Como colocação. Aos 43, entrando para 44 anos, engravidei de forma natural. O único tratamento que eu posso dizer que eu fiz foi tomar os medicamentos naturais, como eu falei já no vídeo anterior, algumas vitaminas, né, a base de vitamina D, tomei o ácido fólico e eu tentei ter uma vida também saudável, não usei entorpecentes ou qualquer coisa assim que pudesse danificar o desenvolvimento. Descobri a tempo que eu tinha um problema de tireoide. A tireoide, ela regula o hormônio, e quando você tem um problema de tireoide, o hormônio, ele, se não tiver balanceado, ele dificulta a gravidez também. Isso é um ponto muito importante. Então, para vocês, mulheres que estão afim de engravidar e estão tentando já há muito tempo, continua tentando, não desiste não, viu? Porque uma hora dá certo. Se você fizer a coisa certa e se você tiver com o seu aparelho reprodutor funcionando, uma hora dá certo. Então, eu tive relação no dia 8 e 9 de setembro. Dia 16 de setembro, eu tive o sangramento rosinha. Quer dizer que isso ali foi a implantação. Começou o começo de nidação. No dia 28, eu fiz o teste e constou na hora que eu estava grávida. Hoje, eu tô entrando no 8º mês. Tô entrando no 8º mês de gravidez. Maria Alice é uma menina, ou seja, o meu sonho. Tô grávida de uma menina, chama Maria Alice. O meu filho chama João Pedro, agora com 23 anos, tá saindo de casa e eu não vou ficar sozinha. Tem uma companheirinha. Então, talvez eu faça mais vídeos falando como foi a partir daí, a partir desse exame, como que foi o andamento, talvez como seguiu a gravidez até agora. Caso tenha alguém interessado, mande mensagem, que eu faço vídeo falando de como tá aí na gravidez.